Fala galera, tudo bem com vocês? Joanes aqui mais uma vez para o nosso próximo e segundo podcast, Podcrente, falar na linguagem de crente, né? Meu Deus! Já tô sentindo aqui, hein, Vaz? Você que ainda não assistiu esse vídeo, assista, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, queridos. É muito importante que você curta também, se inscreva nas páginas do YouTube. Já tô falando tudo isso aqui agora, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. A gente trouxe uma convidada expert e tem uma autoridade sobre o assunto para você não perder nada. Então, ó, vou te dar 5 segundos, hein? Para se inscrever, para compartilhar e para curtir. Beleza? Então vamos lá, sejam bem-vindos ao Podcrente. Joanes falando ao meu lado aqui mais uma vez, digníssimo. Tony Alexandre, como é que vocês estão, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que vocês vão estar vendo aí esse podcrente, essa conversa abençoada. Espero que todos estejam bem. Conforme o Jones disse, volta lá no primeiro episódio, comenta, curta, compartilhe, que ajuda a gente aí a alcançar o nosso número de 300 inscritos aí no nosso canal, que tem uma surpresa abençoada. Volta lá no primeiro episódio que vocês vão estar sabendo. Não, o editor vai colocar o corte aqui É já, o primeiro verdade, corte, hein? é isso mesmo. E aí, querido? Beleza. Quem tá com a gente hoje? Corta aí, já pode cortar pra essa abençoada aí, Bárbara Stephanie, ministra de louvor. A Aí, gente ó, vai estar aí. palmas. Calma aí, produção. A gente vai estar falando um pouco aí de adoração. Ela que tem autoridade, é uma ministra de louvor aí na nossa igreja aí local, Visão Plena. Você também que não segue o Instagram, siga lá, que lá a gente posta bastante conteúdo e você fica bem a par da nossa agenda. Beleza? Bárbara, é até Se diferente. apresente. Se apresente, Se fala um pouco de apresente pra você aí, quem gente. é a Bárbara. Fala um pouquinho aí. E aí, gente, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Bárbara, ministra de louvor da Visão Plena, Qual o nome do ministério, irmão? Overflow, Ministério Overflow, que é transbordar. E é basicamente Quem que é o isso. líder? Líder Joane, Ah, não, só pra dar forte. foco. O cara aí Só pra, forte. só pra ela Tem se que soltar. falar, né? Senão. É isso aí. Muito bom. Quantos aninhos? Fazer entrevista 20, com 20 você. aninhos. 20 aninhos. Encomendada, tá, os urubu? Sai de cima, sai de Entendeu, cima. crente? Vigia, Levanta sua crente. mão direita pra ver um negócio aí pra câmera. Levanta a mão direita aí. Pronto. Entendeu, crente? Não, brincadeira, gente. Mas aqui a gente trouxe ela exclusivamente pra gente abordar um assunto muito interessante, né, Tony? Adoração e o quão importante isso é. Não é porque ela é ministra de louvor nesse tema, tá? Porque a gente vai abordar isso, inclusive, que a adoração não é sobre louvor, e sim sobre você viver algo. Mas segura aí que a gente já vai começar. Beleza, igual o Jones falou, a gente tem ligado muito a adoração a somente louvor, mas temos diversas formas aí de adoração e a gente vai falar um pouquinho sobre algumas aqui. Mas antes de tudo, eu quero que a Bárbara conta um pouco como é que foi o começo dela, a motivação, se ela vem de um berço evangélico, já nasceu dentro da igreja, vamos dizer assim, porque é importante a gente ver pessoas ministrando, louvando dentro da igreja, mas a gente não conhece a fundo a história dela. Fala um pouquinho aí, como é que foi seu começo. Bom, como você já disse, eu nasci em berço evangélico, mas a minha trajetória, a minha caminhada com Jesus começou mesmo lá para os meus 15 anos. Antes disso, eu não conhecia Deus, como diz a palavra, face a face, porque eu não tinha uma intimidade com Deus. Eu conhecia mesmo de ouvir falar. E tanto que a minha motivação até os meus 15 anos de estar na presença de Deus era mais o temor mesmo, o medo. Eu crescia com esse medo porque a gente aprendeu a ser assim, né? Tipo, medo de sair da igreja, senão Deus vai me castigar, esse tipo de coisa. Então, até os meus 14, 15 anos, o que me motivava a continuar na presença de Deus não era o meu amor por Ele, porque, como eu disse, eu não tinha um relacionamento com Deus. Tanto que o que eu aprendi a minha vida toda
a minha vida toda não, a minha infância era que a oração era composta por três coisas, que era a gratidão, o perdão e a petição. Então, eu não via a oração como uma forma de conhecer a Deus. Eu via a oração como uma forma de agradecer e pedir perdão e fazer minhas petições. Então, a minha oração até os meus 14, 15 anos, quando eu comecei a ter o conhecimento do que realmente era isso. Então, eu não tinha uma intimidade, um relacionamento com Deus, então eu não conhecia Ele. Mas com 15 anos, a partir dos meus 15 anos que eu tive o meu primeiro encontro com Deus, a partir daí eu comecei a entender sobre ter um relacionamento com Deus, sobre ter intimidade com Deus. E a partir daí a minha motivação mudou. Não era mais o temor ou o medo do castigo de Deus, mas o medo de perder Deus, né? Continuou sendo medo, mas o medo mudou. Era o medo de me afastar de Deus, o medo de perder Ele. Então, é basicamente isso. Muito bom. E legal que quando a gente fala que nós nascemos no berço evangélico, né? Também tem esse privilégio de falar isso. O legal é que você cria um modelo, pelo menos o mundo enxerga assim, não sei se você vai concordar comigo, mas o mundo te enxerga, nascer em berço evangélico não pode errar, Sim, é santo. exatamente. Pisou um pouquinho fora da linha, olha lá. Setona. Então, Acha que a gente conhece a Deus desde que nasceu. exatamente. Mas na verdade a gente foi ensinado desde o começo a estar na presença de Deus. Tanto que o ensinamento que a gente tinha, desde criança que eu tinha, me ensinavam sobre a história da Bíblia, né? Moisés abriu o mar, Davi derrotou o gigante, Jesus morreu na cruz, mas sempre histórias sem uma revelação sobre o que era essa história. Então eu cresci aprendendo sobre as histórias da Bíblia, mas sem ter a revelação do que de fato era isso. Por que Jesus morreu na cruz? Entendeu? Então foi basicamente isso. E desde pequeno, Bar, você teve essa noção que você queria cantar, que era cantar, o seu fluir. Como é que foi um pouquinho? Conta um pouquinho pra gente. Como é que você teve esse despertar? Falou, olha, O eu posso chamado, né? louvar. A gente intitula como chamado. Qual é o meu Isso. chamado? Ah, meu chamado é tocar. Não, seu chamado não é tocar. Entendeu? É, Qual é o seu chamado? Vamos pôr assim, chamado, quando gente. que Jesus te chamou igual fez com Moisés? Pô, perdão, hein? Olha a Olha. Bíblia aí, gente. Prepara Olha o aqui, corte aí. Samuel. É. Como fez com Samuel lá? Samuel. Na verdade, desde criança eu tenho esse chamado de louvar. Eu já louvava na igreja desde criança, cantava na salinha, cantava em todo lugar. E eu também tinha a minha inspiração, que é a minha irmã, a Jéssica. Eu acompanhava bastante ela nas igrejas que ela ia cantar e eu ficava apaixonada por aquilo. Alô, Jéssica. Pastor Jéssica. Jéssica do Tem que Pastor vir Cis. aqui, hein? Tem que Bora. vir. Tem que Faz o vir. convite. Eu vou fazer um convite aí quando vocês verem esse episódio, esse podcast. O convite já vai estar lançado, viu? Pastor Cícero é bênção. Brabo. Pode continuar aí. Então, eu cresci no meio disso, né? Com essa vontade de cantar e tendo a minha irmã como uma inspiração. E esse desejo já queimava no meu coração, né? E eu comecei a cantar no Ministério de Louvor. Eu nem lembro quantos anos eu tinha, acho que eu tinha uns 13. E eu comecei a cantar bem no cantinho, assim. Eu era back, eu não solava louvor nenhum. E foi incrível que eu fui cada dia, conforme o tempo foi passando, eu fui indo mais pra frente. Até que quando eu fui ver, meu Deus, eu já tava em cima do púlpito já ministrando louvor. Foi uma coisa, não foi rápido, mas foi surpreendente a forma como Deus me levou pra esse lugar. Muito bom. Você falou sobre medo. É natural o medo no início da caminhada da gente, até mesmo que é uma grande responsabilidade. Mas eu queria saber sobre uma experiência assim que ficou impactada na sua vida, seja ministrando ou vendo alguém ministrar Uma experiência com o Espírito Santo. com o Espírito Santo. Acho que a maior experiência que eu tive com ele acho que foi no acampamento. Na verdade, experiência com ele eu tenho todos os devocionais, ele sempre me surpreende. Em cada devocional, em cada oração, ele sempre me surpreende, sempre se revela de formas diferentes. Mas a maior experiência que eu tive com ele pode parecer bobo para algumas pessoas, mas foi no acampamento, quando
eu tava, tipo, eu tinha aquele pensamento de que sentir a presença de Deus era quando eu chorava. Eu entendia isso, que quando eu choro, eu tô sentindo a presença de Deus. Se eu vejo alguém chorar, nossa, essa pessoa tá cheia de Deus. Então eu entendia que essa era a forma do Espírito Santo falar. A única forma que o Espírito Santo fala com a gente é através do choro. E nesse acampamento, eu tava orando e eu não tava conseguindo chorar. Eu ficava, meu Deus, eu não tô sentindo a presença de Deus. E quando a ministra de louvor, da menina que estava ministrando louvor, ela passou a mão no meu rosto e ela falou: receba a alegria do Espírito Santo. E eu comecei a dar risada, tipo, gargalhada. Uma alegria, tipo, invadiu muito, muito forte meu coração e eu não consegui conter o riso naquele momento. E eu comecei a dar muita risada, muita risada. E foi basicamente isso. A minha forma de pensar mudou naquele dia. O Espírito Santo pode se revelar tanto num choro quanto num sorriso, numa alegria muito forte. Ele pode se revelar não só num louvor de adoração, assim que você está ali quebrantado, mas num louvor agitado, onde você pode pular e dançar para ele. Então ali muita coisa relacionada à adoração mudou na minha mente, assim. Muito Boa, bom. bacana. E puxando esse gancho, quando que você entendeu que a adoração em si não era somente o louvor, tá? Porque hoje na nossa igreja a gente entende muito essa cultura, mas a gente conversa com várias pessoas e você entende, adoração, a gente vai fazer um momento de adoração, já pega o violão lá, e aí e cria-se muita expectativa que a adoração está ligada ao louvor. E nós entendemos hoje que a adoração é viver uma vida de devocional para Deus, né? E você já compartilhou um pouquinho que você é surpreendida todos os dias no devocional. E quando que foi esse divisor de águas? Foi também num acampamento? Nossa igreja também trabalha com um encontro com Deus? Foi algum encontro? Rapidinho, até complementando até uma pergunta de um seguidor que a gente deixou uma caixinha no Instagram. É basicamente esse mesmo cenário, a pergunta. A pessoa pediu para falar um pouquinho sobre tipos de adoração e ela destaca aqui que não sabe cantar, entendeu? A gente tem ligado bastante adoração realmente a só o louvor e a gente sabe que tem várias formas de adorar. Pode falar um pouquinho sobre isso? Bom, na verdade, o que a gente cantar é só um instrumento da adoração. Davi usou ele tocava harpa para adorar a Deus, mas ele não tocou harpa a vida toda. Então, como que ele adorava a Deus? Ele adorou a Deus quando ele venceu o gigante, ele adorou a Deus quando ele foi fiel, ele adorou a Deus em todos os momentos e não só quando ele tocava harpa. Então, assim, o louvor eu sei cantar e essa é a ferramenta que eu uso para adorar a Deus. Mas eu não me baseio somente nisso. Tanto que no meu devocional não podia faltar louvor, porque ficava meio vazio e eu falava, não, tem que ter um louvor. E eu comecei a perceber que eu estava dependendo muito disso. E eu falei, não, eu vou parar de ter o louvor, porque não é sobre o louvor, é sobre a minha adoração. A adoração não tem nada a ver com louvor. E quando eu percebi que eu estava muito necessitada de um louvor no meu devocional, eu vi que a minha adoração já não estava baseada no que eu podia entregar, mas no que aquele louvor poderia falar comigo naquele momento. Então, o que cantar é só uma ferramenta, dançar é só uma ferramenta de adorar a Deus. Tem vários tipos. Cantar, dançar é uma forma, você pintar, pinturas proféticas, existem vários tipos, mas a gente não pode se basear nisso, porque isso é apenas um instrumento mesmo que Deus colocou nas nossas mãos para a gente usar e adorar Ele dessa forma. Muito bom. Na verdade, ela foi até profética, né? Prepara o corte aí, editor. Isso aí foi. Foi bem, Arrepiou, bicho, você é louco. e aí uma experiência que eu posso compartilhar que eu também tenho começado a fazer esse exercício, né? De tirar o louvor dos meus devocionais, né? Na verdade, eu sempre gostei de colocar um fundo musical para orar, mas acabava que criava essa dependência. E quando não tem? Quando a celular Não descarregou, não flui, né? consegue, parece que tá travado, né? E eu comecei a fazer exatamente esse exercício de tirar o louvor dos meus devocionais, está sendo bem libertador, mas por um outro lado está sendo extremamente importante para mim alcançar esse lugar de acesso ao Pai no secreto. Porque você lembra do secreto, lembra do tabernáculo, você vê que o pessoal não tinha os recursos que nós temos hoje. Ela até citou o exemplo do Davi, que tocava a harpa, mas ele não tocava 24 horas, ele tinha que cuidar das ovelhas do pai. E quando ele virou rei, ele tinha mais funções ainda. Então imagina uma vida devocional e você
olha para os salmos, pros salmos que foram escritos por Davi, você vê uma declaração, uma vida voltada à adoração. E é sobre isso. E é tão bacana que a gente não precisa necessariamente seguir um rótulo, né? Põe um louvor para depois sentir a presença e ler a palavra. O meu formato de devocional, o meu tempo, meu TSD, eu já procuro. Oh, saúde, querida. Obrigada. Saúde. Gente, Corte, hein? Olha o aqui, corte. aqui a gente tá mantendo Tentei segurar. distanciamento, tá? Todo mundo vacinado, bonitinho. A igreja aqui, o estúdio tá totalmente vazio. Mas retomando, o meu formato já é um pouco diferente. Eu procuro não deixar louvores de fundo, porque muitas vezes a gente foca naquele louvor, aí já perde ali a conectividade ali com o Senhor ministrando algo ali. Eu prefiro deixar o louvor à parte. É, então, basicamente, queria também fazer uma pergunta aqui. É, a Abá já destacou, já falou pra gente também um pouco sobre os sonhos dela. Mas eu queria um sonho, quero que você fale um sonho assim, que você tem para a igreja no sentido de adoração, algo que a igreja, você almeja assim que a igreja chegue em um patamar que você fala é a verdadeira adoração, seja se quebrantando em orações ou juntamente com o louvor, algo do tipo. Fala um pouco sobre um sonho de adoração que você tem para a igreja. É, um sonho que eu tenho para a igreja é que eles entendam sobre intimidade, que antes de eu ser uma adoradora, eu preciso me relacionar com Deus. Não tem como eu adorar algo que eu não me relaciono. Então, por exemplo, tem a passagem da Bíblia que fala que muitos vão chegar no grande dia e vão falar: Senhor, mas eu fiz isso no seu nome, eu fiz aquilo em teu nome. E Jesus vai falar: mas eu nunca te conheci. Então eu vejo que a coisa mais importante para a igreja hoje não são tanto as obras, mas sim a intimidade. Porque o que Deus vai cobrar de nós no grande dia vai ser o relacionamento. Então, se o que eu quero para a igreja é, por exemplo, o Joane chegar lá e Jesus falar: pô, eu te conheço, pode entrar. Né? Não precisa de mais nada. Esse aí tinha relacionamento comigo, eu não tenho nem que pensar 2 vezes. Agora, ao ponto de Jesus falar: mas eu não te conheço, não lembro de ter conversado com você. Juninho, silêncio aí, por favor. It's time. I felt a love. Ó, você viu? Igual o Ed. Pode ir. Beleza. Então, eu queria agora que você falasse um pouco sobre um sonho que você tem para a igreja em si, sobre adoração. Eu creio que seja que a igreja esteja numa atmosfera assim. Queria que você falasse um pouco sobre esse sonho. Bom, o meu sonho para a igreja é que eles entendam que não é sobre você frequentar uma igreja, mas é sobre você ter um relacionamento com Deus. E tanto que tem a passagem da Bíblia que fala que muitos vão chegar no grande dia e vão dizer: ai, Senhor, mas eu fiz isso no seu nome, eu fiz aquilo no seu nome. E Jesus vai falar: mas eu nunca te conheci, eu não lembro de ter conversado com você, sabe? Então, eu não quero que o Joane chegue lá no grande dia e que isso aconteça. Eu quero que Jesus olhe o Joanes e fala: ô, esse daí eu conheço, pode entrar. Entendeu? É nesse nível de intimidade que eu quero que a igreja entre, que não é sobre frequentar uma igreja. Não adianta você chegar no grande dia e falar: ah, Senhor, lembra que eu fui no culto domingo? Lembra que eu dizimei, que eu levantei minhas mãos e adorei? E Jesus vai falar: mas e no secreto? A gente nunca conversou. Um grande exemplo disso é Marta e Maria. Marta, ela estava muito preocupada em fazer tudo para Jesus, né? Ai, preciso limpar a casa, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, tendo um relacionamento com Deus. E Marta ficou revoltada. Como assim, Jesus? Ela tá aí sentada enquanto eu tô fazendo a sua obra, né? Falando na linguagem de hoje, enquanto eu tô fazendo tanta coisa na tua obra, o que ela tá fazendo aí sentada te ouvindo? E Jesus vai falar: Maria escolheu a melhor parte, você tá preocupada com tanta coisa, mas a única coisa que importa pra mim é o nosso relacionamento, é ter intimidade comigo. Então eu imagino Marta no grande dia: ai, Senhor, mas lembra que eu limpei a casa pra te receber? Aí Jesus vai falar: mas você não sentou pra me ouvir.
Então, é basicamente isso, que a igreja entenda o nível de intimidade que Jesus quer ter com a gente. Agora aqui a nossa última questão, a nossa última pergunta. Eu queria que você falasse um pouco o que a Bíblia chama de verdadeira adoração. Queria que você explicasse, desse o seu ponto de vista melhor sobre isso. Bom, na verdade a Bíblia nem fala sobre a verdadeira adoração, ela fala sobre verdadeiros adoradores. Então a primeira chave que a gente pode pegar disso é que não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou. Não é sobre fazer adoração, é sobre ser um adorador. A primeira vez que a palavra adoração foi citada na Bíblia foi quando Abraão foi entregar Isaac em sacrifício a Deus. E a pergunta que eu me fiz é: por que que Deus pediu Isaac? Deus não tinha interesse nenhum em Isaac. Deus não estava interessado no que Abraão poderia oferecer para ele. Deus estava interessado no coração de Abraão, em quem ele era, se ele realmente tinha o coração de um adorador. E o que motivava Abraão a fazer aquilo? A intenção de Jesus era essa, não o que ele poderia oferecer, mas o que motivava ele a fazer. E o que Abraão fez foi só mostrar que o amor dele por Deus estava acima do amor dele pelo filho dele. Então, é basicamente isso, não é sobre. Eu posso muito bem subir aqui e fazer a adoração fluir. Eu posso vir aqui cantar um louvor como ministra de louvor. Eu posso cantar um louvor, ministrar o louvor, fazer a adoração fluir, mas eu posso não ser uma adoradora, porque é como meu pai diz: você dormir na garagem não te torna um carro. Você vir aqui na igreja, levantar a mão e adorar não te faz um adorador. Então não é sobre eu entregar a verdadeira adoração, é sobre eu ser um verdadeiro adorador. Um grande exemplo disso é a oferta. Deus não está interessado no valor da sua oferta, quanto você vai dar de dízimo ou de oferta. Deus está interessado naquilo que motiva você a entregar a oferta. Então é basicamente isso, é sobre ser, não sobre fazer. Muito bom, salva de palmas aí, ó. Parabéns. Desculpa, gente. Não pode Ok. bater palma. O nosso produtor verdade. briga com a gente, porque estoura aqui o ouvido aqui. Queridos, esse foi o nosso segundo Podcrente. Queremos agradecer demais aqui as redes sociais. Nossa, da Bárbara também vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Aqui, por aqui. Só olha, siga a gente no Instagram para mais dicas. Brincadeira. Mas quero agradecer demais cada um de vocês, especialmente a Bárbara, nossa convidada. E fica aqui o meu eterno agradecimento. Obrigado. Obrigada, É isso, gente. obrigado pessoal. Seja abençoado aí. Compartilhe mais uma vez, curta, comente, deixe temas aí, pessoas que vocês gostariam de que a gente traga aqui, que a gente escute um pouco sobre a história e venha transbordar na vida de vocês. É isso, fica com Deus. Abraço e até mais. Beijão. Tchau.